Boa tarde, beleza? Aqui um videozinho sobre o Clone Music Media Transbanda, né? Já se preza, tá bem divulgado. Mas eu tô hoje falando sobre ele aqui montado, totalmente montado, né? Chicotes feitos, uma forma bem didática, bem prática, bem arrumada, né? Um pré que fica fácil da pessoa instalar, tá bom? Do jeito que tá aí, qualquer pessoa em casa instala ele sem mistério, sem problema. Aqui você conecta a tua bateria 9 volts, né? Aqui você conecta o captador e já está tudo montado. É só montar. Os potenciômetros e o jack foi o cliente que me enviou. Ele tinha comprado lá e no processo de compra dele, ele me perguntou quanto era a sua placa, quanto era a placa completa e me perguntou se ele poderia enviar os potenciômetros do jack que eu vou montar. Eu falei que sim, que ele podia mandar. Ele falou que era potenciômetros nobres de agudo, médio, grave, outro potenciômetro que não é nobre, mas é muito legal também, e o jack de saída, tanto que ele mandou até sem as arruelas e as porcas. Então esse aqui vai o circuito montado com os potenciômetros jack dele, que são semelhantes ao que eu uso. Potenciômetros nobres são ótimos. O jack estéreo, um jack estéreo convencional. E o de volume não consegui identificar o fabricante, mas é muito bom, ele não gera ruído, não tem folga, então está perfeitamente apto a funcionar durante anos a fio no circuito. Tá? A vantagem assim é que você já leva o pré no luthier quando você recebe, e o luthier vai ter o trabalho básico só de retirar o pré do teu, no caso, São Tajima TBM, né? Acho que é um TBM4, e instalar o pré, fazer aquela famosa abertura que tem que fazer na cavidade do corpo para inserir o pré e só montar, tira o jack out original do baixo, tira os potenciômetros, já está tudo mastigado. Quer dizer, uma instalação bem fácil, né? O custo final do serviço é bem baixo. Quando a galera compra a sua placa, vai a placa com a fiação. Mas no caso, o luthier, quando for montar, ele vai ter que fazer todas as ligações, todas as soldas, né? Nada é impossível de fazer, mas é um custo a mais que você tem, né? Todo o trabalho que você faz, você tem que ter a paga do serviço feito, né? E muitas vezes, nesse procedimento do cliente mandar ou fazer o do yourself, faça você mesmo, acontece um erro clássico. É o erro da ligação do jack de saída. Aqui nós temos o fio do porta-bateria, o positivo e o negativo, né? Esse fio aqui, galera, que vem do porta-bateria, é esse aqui ligado sozinho. Tá? Esses são 3 fios que vêm ligados nesse terminal, que é o terminal negativo do jack. Um deles é o fio que está aqui, já deixo sozinho, que é para você ligar a tua ponte, né? Tá mastigadinho. Aqui você liga o aterramento da ponte. O segundo fio negativo ele vai para o circuito, para alimentar o circuito. E o terceiro fio negativo ele vem aqui para o potenciômetro de volume. Então você aterrou o potenciômetro de volume, você ligou ele no teu plate de metal do teu TBM4, você aterrou automaticamente todos os potenciômetros. Então o ruído é zero. Se você errar essa ligação desse fio que vem da bateria ou nesse outro polo aqui, junto com os outros, vai funcionar, mas você perde a função cut-off. Aqui do jeito que está é o correto. Você introduz o teu P10, você fecha um contato mecânico dentro do jack de saída, onde você faz a ligação do negativo em todos os negativos do circuito. Negativo da ponte, negativo do circuito e negativo para o potenciômetro de volume. Eles estão sempre aterrados, juntos. Ponte, circuito e o potenciômetro de volume e os outros por consequência no plate. Quando você bota o P10, você fecha o negativo da bateria no circuito, o circuito passa a receber o sinal de negativo da bateria e passa a funcionar. Quando você retira o P10, você desfaz o contato mecânico, você desliga a tua bateria e tua bateria fica desligadinha como é para ser. Ou seja, se você usar assim como está montado no circuito, você só vai ter uso de bateria quando você introduz teu plug banana. Esse é o erro clássico, galera, que muitas vezes compra meu pré, comete. E eu mando fotos detalhadas explicando, né? Olha, cara, positivo do sinal, aqui os aterramentos, nesse sozinho aqui você liga o negativo da bateria para fazer a função cut-off da bateria, mas às vezes a galera na ansiedade liga errado e funciona.
Você ligou a bateria diretona aqui, vai funcionar bonito. Mas se você bater a bateria direta ligada e no mínimo aí, no máximo, numa semana a tua bateria vai pro ralo. Dependendo se for uma bateria alcalina, qual a qualidade dela, qual o fabricante, entendeu? Então essa é a montagem clássica do Clone Music Man, né? Num TBM4. Mas esse pré ele te faculta você montar ele em outros baixos. Deixa eu dar um exemplo clássico, os baixos da Tajima, linha Millennium. Millennium 4, 5 e 6. Tá? São baixos que tem um pré, é o mesmo pré inclusive do Tajima TBM, é o pré genérico que a Tajima usa, tá? Os captadores são diferentes, mas também como dos TBMs são captadores medianos, tá? Só que existe um agravante, os milênios utilizam potenciômetro de balance, né? Um de volume e os potenciômetros tonais, agudo, médio e grave. O que ainda piora mais o caso dos milênios é o uso daquele potenciômetro de balance. O potenciômetro de balance que a Tajima utiliza é o 500K BB, que seria o 500K linear. Então o que acontece? O potenciômetro linear ele tem uma curva de resposta linear. Quando você bota ele no meio, você sente aquele clique no potenciômetro, se você for medir, você vai ver que ele tem 250K para um lado, 250K para o outro lado. São 500K no total. O que acontece? Você tem metade do sinal do teu captador jogado para o circuito e metade jogado para a terra. Isso por si só já condena o teu captador a ter uma perda enorme de sinal. Não só de volume, mas de timbre também, né? E não adianta você botar o famoso recurso Terrible Blend, que é um capacitor, um resistor ligado no potenciômetro de balanço, porque ele tem metade do sinal enviado para a terra ali. Então, um abraço. Circuitos de qualidade utilizam os potenciômetros de balance chamado AC. São potências de balance que um lado dos potenciômetros é A de logaritmo e o outro lado do potência de balance é o C, que é o reverse log. O potenciômetro logarítmico ele tem uma curva de resposta diferenciada. Ele tem normalmente no meio 75% de sinal para um lado e 25% de sinal para o outro lado. O que nós fazemos? Quando nós ligamos um potenciômetro AC, nós configuramos o potenciômetro de uma forma em que no meio do potenciômetro você tem 25% de sinal para um lado. Então você tira esse 25% de sinal para o lado e liga no circuito. Os outros 75% de sinal você joga para a terra. O potenciômetro C, que é o reverse log, é o oposto. Então você no meio você vai ter 25% de sinal que você liga para o circuito, 75% para a terra. Você tem no meio do potenciômetro AC sempre 25% para um lado, 75% para o outro. E do outro lado, 75% para um lado, 25% para o outro. Então você usa essa condição desse potenciômetro de balanço AC para você ter um aproveitamento maior, né? Você ter uma perda menor de sinal. Eu particularmente prefiro sempre a configuração básica com 2 volumes. Você consegue timbrar diferente, você pode botar o Third Blend, onde você tem 100% de aproveitamento de sinal do captador, tanto de volume quanto de timbre. Né? Tem gente que compra o potenciômetro AC, manda, eu monto, eu faço o que o cliente pede, esclarecendo sempre as vantagens e desvantagens. Nos milênios em que os clientes me consentiram botar volume braço, volume ponte, o baixo fica com 100% do potencial e o baixo fica literalmente tão reconhecível quanto ficam os TBMs quando boto esse pré. Se você pegar um milênio com o pré original e você pegar um milênio com esse pré, com opção de 2 controles de volume, evidentemente o controle de volume, quando você coloca 2 potenciômetros de volume, ele tem uma ligação diferente no circuito. Basta você posicionar o potenciômetro de volume de outra maneira, né? Você fica assustado. São baixos com sonoridades totalmente diferentes, tá? Então, tá aí, galera. Esse pré, nesse caso aqui, tá montado na configuração clássica, né? Para Music Man Stingray, que no caso o TBM é uma réplica, mas ele também pode ser montado em baixos com 2 captadores, né? Bastando para isso acrescentar mais um potenciômetro de volume e modificar a posição dele no circuito. Então tá aí, esse é o pré como ele vai montado para o cliente, né? Você vê que a coisa mais fácil que tem é só parafusar no plate,
a parafusar no jack plate no corpo do baixo, soldar os fios da bateria e soldar os fios do captador. E fazer aquela aberturazinha mínima na cavidade do corpo para o pré-caber, uma coisa bem pequena. E aconselho sempre a fazer a blindagem, seja com tinta condutiva, com fita adesiva alumínio ou fita cobre. Tá bom, galera? Um abração a todos, uma boa tarde para todos nós.